Olá, gente, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso GE totalmente gratuito do livro Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, esse que tá a fotinha aí do lado, tá? Nós estamos falando da sexta edição, a sexta edição foi lançada agora em janeiro e nós estamos no capítulo 6. Estamos destrinchando bem. Inicialmente, né, os 4 primeiros capítulos foram feitos aula bem grande aí, mas a partir do 5º capítulo eu resolvi mudar um pouquinho aqui e fazer aulas bem menores para ficar aí de maneira mais fácil, mais compreensível. Estamos no capítulo 6. Semana passada eu iniciei o capítulo 6, mas eu resolvi regravar a aula, porque quem assistiu, quem acompanhou aí, viu que a aula ficou picotando, né? Algumas pessoas reclamaram porque não deu para pegar a palavra-chave. Então vou refazer aí para não ficar nenhuma dúvida no final, né? Quem está me acompanhando sabe que no final a gente tem, então, o pedido do certificado gratuito. Então, a gente comentem aí se vocês estão gostando, se está fazendo sentido para vocês essas aulas, se vocês não estão gostando, né? Deixa um comentário aí, porque vocês me incentivam a continuar, tá? Deixa o like também, quem não é inscrito no canal, peço para inscrever, porque não custa nada, né, gente? Conhecimento gratuito está sendo compartilhado aqui, e é só isso que eu tô pedindo, um like se faz sentido para você. E se você tá gostando, se inscreva no canal, porque sempre que eu postar uma novidade, e a gente vai ter novidade aí em breve, tá? Então fiquem atentos, porque garanto para vocês, vai ter muita novidade aí. Já falei lá no grupo também que em todas as versões anteriores do meu GE, né, eu sempre sorteio um livro. Então se atentem, porque quem estiver ao vivo comigo também vai poder concorrer ao sorteio de um livro. Só vai concorrer quem está assistindo ao vivo. E aí eu vou avisar o dia da aula ao vivo ou não, né? Embora algumas são gravadas, algumas são ao vivo, algumas acontecem de maneira simultânea. Mas acompanhem aqui comigo, fiquem atentos lá no grupo. O grupo está fechado, vai permanecer fechado aí, porque estava tendo muitas conversas, estavam saindo do foco, né? O nosso foco aqui é o estudo da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. Então eu quero aí que vocês aprendam um conteúdo, um conhecimento que está sendo divulgado de maneira totalmente gratuita. E muita gente tem falado que são coisas que não aprendem na escola, não aprendem na faculdade, não aprendem nas formações. Então, né, participem aí. E se o que eu estou falando, gente, faz sentido para vocês, deixa no comentário se vocês estão gostando ou não. E se não faz sentido, gente, também deixa no comentário ou me dá um feedback. O Instagram tá aqui, o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram está ficando aqui, né, o canal do Telegram, onde eu coloco as informações, todas estão aqui embaixo. Então entrem lá, me dê seu feedback positivo ou me dê o feedback negativo também, porque aí eu consigo melhorar alguma coisa, tá? Então, estamos no capítulo 6, repetindo o que eu falei. Vou estar refazendo aqui a primeira parte, porque o vídeo de semana passada ficou muito ruim, deu um problema, né? Ficou picotando aí. Então, estou fazendo novamente. No capítulo 6, nós estamos falando dos transtornos emocionais, tá? O que são os transtornos emocionais? Todos aqueles transtornos que têm o componente emocional, ansiedade, depressão, transtorno bipolar e vários outros. Vou estar falando isso aí mais para frente. E a gente vai estar falando do protocolo de tratamento. Como todos os módulos, todos os capítulos desse livro, a gente está falando sobre protocolos de tratamento. Então, aqui a gente vai falar de um protocolo unificado, um protocolo somente para tratamento transdiagnóstico aí de vários transtornos, então, emocionais. E aí o livro vem nos trazer essa frase que eu acho muito interessante. Esse capítulo é escrito pela Laura Pine, Christian K., Todd, David Barlow, tá? Esses são os autores deste livro. E aí ele vem trazendo essa frase, eu gostei bastante, né? Por isso até deixei aqui de destaque, que diz o seguinte: esse protocolo para diagnóstico unificado resume princípios terapêuticos comuns ao tratamento psicológico de vários transtornos e integra tais princípios em um único protocolo que é, em tese, aplicada a toda uma variedade de transtorno emocional. Tá? Então, o que acontece, gente, de diagnóstico unificado? A gente vê aí, né, que existem vários protocolos. Um protocolo para trabalhar ansiedade, um protocolo para trabalhar depressão, um protocolo para trabalhar transtorno de ansiedade generalizada, né? Até o 5º capítulo a gente falou muito sobre transtornos ansiosos,
falamos sobre o transtorno do toque, falamos sobre o estresse pós-traumático, que antes eram partes do transtorno de ansiedade, né? Hoje já foi separado aí, mas falamos de ansiedade generalizada, ansiedade social e falamos sobre pânico e agorafobia. Um deles tem um protocolo diferente. Então, quando a gente vem falar do diagnóstico, do protocolo unificado, do transdiagnóstico, ele vem falar que a gente pode ter uma única ideia, um único jeito de tratar que aborda vários transtornos aí para eu não ter que ficar aprende esse, robotizado demais, mas de uma maneira que eu consiga adaptar aquilo que eu atenda para qualquer cliente aí que eu vou estar atendendo, tá? E aí, quando a gente fala da abordagem transdiagnóstica, a gente está falando de um olhar direcionado aos processos cognitivos, tanto comportamentais como emocionais aí, que subjacem diferentes quadros clínicos. Em vez de a gente estar focando nos sintomas específicos, a gente está olhando em sintomas que são iguais a todos. Por exemplo, as cognições distorcidas, né? Os pensamentos, comportamentos aí. A gente sabe que tem pensamentos que são comuns tanto nos transtornos ansiosos quanto nos transtornos depressivos. Então, quando a gente vem falar de abordagem transdiagnóstica, a gente está falando dos processos cognitivos, comportamentais e emocionais que são semelhantes em todos os transtornos, tá? E aí, os autores desse livro, ele também vem falando que lá na primeira edição, quando se falava de uma psicologia baseada em evidência, né? Eles focavam num tratamento que realmente tinham a base científica muito forte, muito forte. Mas a gente sabe que a ciência não é 100% para todos os clientes, tá? Não funciona igualmente para todos os pacientes. Por mais que a ciência ela é algo que funciona, ter uma comprovação científica forte não significa que também não funciona. Funciona sim, tá? Então, só para vocês entenderem, aquilo que é baseado em evidência não funciona para 100% dos clientes. E aí, o David Barlow, que é o organizador do nosso livro aqui, do livro que nós estamos usando como base, ele começou a se abrir para outros protocolos. Ele começou a abrir a visão dele para outros tratamentos que tinham evidências, funcionavam, tá? Traziam resultados. Até a gente trouxe aí nos capítulos anteriores, né, alguns protocolos que parecia que nem evidência tinha. Então a gente está falando de protocolos que têm evidência, têm sustentação, talvez não tão forte como alguns aí, tá? Mas tem sim, funciona. E ter a evidência científica ou não significa que funciona ou não. Funciona para quem foi testado, tá? Então, apliquei tal protocolo em 15 pessoas, funcionou, mas talvez as outras 15 pessoas não funcionam. Sempre tem aquela margem de erro. E aí, se não funciona para 100% das pessoas, mas funciona para 90%, Tamires? Ok, mas e as 10% das pessoas que não funcionam? Né? Como que eu vou fazer? E aí foi se abrindo então espaço neste livro, nesse manual, para possibilidades que mostram então as limitações das evidências que existem. Porque tem uma limitação. E essas 10% que a evidência aí não abrange elas, que não atende elas? A gente faz o quê? A gente deixa elas, Deus dará, aqui a gente fala Deus dará, né? A gente deixa elas aí a sorte, né? Não, a gente precisa alcançar essas pessoas também que estão ali na margem de erro. A gente precisa fazer algo, tá? Então, tem uma parcela da sociedade que não responde aos tratamentos. Então, a gente está falando de vários protocolos. Ok, mas como eu saber qual protocolo aplicar, né? Se o meu cliente apresenta mais de um diagnóstico, então, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer com esse cliente? Então, aqui vem falar de quais transtornos emocionais. Então, a gente vai falar de transtorno emocional, é aquele que inclui um componente emocional. Praticamente todos, né? Transtorno depressivo, transtornos ansiosos, obsessivo-compulsivo, traumas, qualquer transtorno, então, que existe aí uma desregulação emocional. Esse protocolo unificado, ele vem trabalhar, então.
E aí, qual é a fundamentação disso, né? Foi tirado de qualquer lugar? Primeiro ponto, a gente precisa entender que tudo aqui, por mais que a gente fala que tem protocolos que têm uma evidência científica muito forte, esses também possuem, tá? David Barlow, ele vem falar aqui no livro, ele e os outros, que eles possuem uma clínica e essa clínica atende cerca de 500 novos pacientes por ano. Todo ano entram 500 novos pacientes. Então, eles não estão fazendo de qualquer maneira. Então, tem uma abordagem aí, tem uma comprovação de que isso está funcionando. Eles estão aplicando e estão tendo resultados, tá? Então, o primeiro ponto para entender aqui, para encontrar a fundamentação dessa abordagem, né, do porquê utilizar, foi ver o seguinte: por mais que depressão e ansiedade sejam diferentes, eu não vou focar naquilo que é diferente, mas eu vou focar naquilo que é único das duas abordagens, né? Qual é o componente que é semelhante à depressão e qual é o componente que é semelhante da ansiedade, né? A gente não tira isso de qualquer lugar, tá? Nos últimos 10 anos, então, foram feitas mais de 2.000 publicações em estudos aí dentro dessa abordagem unificada, tá? Dentro do tratamento transdiagnóstico. Então, tem muita pesquisa. E aí a gente fala de 2.000 pesquisas que o livro vem trazendo. Ele vem falar de mais de 2.000 pesquisas confiáveis, tá? Com estudos confiáveis. É claro que existem muito mais estudos aí que a gente talvez não pode se confiar, não sabe exatamente como foram feitos, mas existem mais de 2.000 estudos que são extremamente confiáveis, tá? Então, como eu já falei, nosso objetivo aqui não é fazer um audiobook. Então, se você tem interesse em aprofundar mais nessas pesquisas, gente, leiam o capítulo inteiro. O capítulo inteiro vem falar de todas as pesquisas e no final tem as referências bibliográficas, tá? Então leiam, porque eu sei que tem gente que fica aí, mas qual é a base? Qual é a referência? Gente, tá no livro, é só vocês lerem. Meu objetivo aqui é um grupo de estudo, é discutir os pontos mais importantes aí do livro pra gente tirar as dúvidas, tá? Então, outro ponto, então, que vai justificar a abordagem unificada é, além disso que eu falei, né, são os pontos em comum em cada transtornos emocionais. Além desses pontos, a gente vê que eles estão geralmente como comorbidades aí, tá? Ou sobreposição de transtorno. Tem comorbidade, a pessoa tem depressão e tem ansiedade. A pessoa tem ansiedade e tem depressão. E aí, né? Eu vou aplicar um para depressão, um protocolo para ansiedade, e aí eu vou aplicar 2 protocolos diferentes para as pessoas que possuem os mesmos diagnósticos. Então, não, vão começar a focar no que há de semelhante e já que eles estão em comorbidade, vamos trabalhar com eles em equipe. E tem também as pessoas que têm sobreposição de 2 transtornos, que por um exemplo é 2 transtornos ansiosos juntos, tá? Então eu tenho ansiedade generalizada e eu tenho uma fobia específica, tá? Então tem aí 2 transtornos ansiosos juntos, ou tem 2 transtornos depressivos juntos, ou tem 2 transtornos, tá? Geralmente tem a sobreposição. E aí, começou-se dentro dessas pesquisas também observar que os transtornos emocionais, eles possuem uma hierarquia entre eles, né? Alguns transtornos se destacam mais, tá? O livro não vem falar qual é, mas, por exemplo, a depressão está pesando mais aqui do que a ansiedade, ou a ansiedade está pesando mais do que a depressão. Foram feitas pesquisas, no livro não cita, não me lembro se o livro cita, tá? Não tô me lembrando, mas vem falar justamente isso, que tem, na maioria dos casos, não são em todos, a gente nunca vai falar 100% de tudo, tá? Então, na maioria dos casos, tem uma ordem. A pessoa sofre com ansiedade e depressão, um desses transtornos vem com hierarquia, como se fosse mais forte do que o outro. Não significa que o outro não seja importante. Está incomodando, causando sofrimento, tanto quanto o primeiro, tá? Mas um é mais forte do que o outro. E aí, gente, lembrando aqui que toda semana eu estou falando a palavra-chave, tá? Toda semana tem palavra-chave para emissão do certificado. Anotem as palavras-chave e no grupo, tanto no grupo do WhatsApp
quanto no grupo no canal do Telegram, vou estar mandando ali o link para a gente falar, para pedir essas palavras-chave para pegar o certificado gratuito, tá? Então, a palavra-chave dessa semana é emocional. Anotem, emocional. Não fico repetindo mais, tá? Então, variáveis do tratamento. E aí, também foi testado vários sets terapêuticos para saber se essa abordagem transdiagnóstica, se esse tratamento unificado realmente funciona ou não, tá? Foram feitos em vários sets terapêuticos, mas percebeu-se não, né? Tá tendo aí estudos melhores para verificar. Foi testado em hospital, foi testado na atenção primária, foi feito em consultório. No consultório foi o mais estudado aí, tá? O setting terapêutico no consultório foi o mais estudado para fazer. Então, funciona nos outros ambientes? Funciona, mas ainda carece de mais estudos, tá? Necessita de mais estudos para saber como é a eficiência do transdiagnóstico em outras situações, em outros locais de atendimento. Mas funciona, só não tem estudos ainda o suficiente para falar, tá? Formato também funciona em grupo, tem resultados em grupo, mas percebe-se uma necessidade do atendimento individual. O atendimento individual traz muito mais resultados do que o grupo. Mas não é que grupo não funciona. Funciona também, só que o resultado é um pouco, né, às vezes um pouco mais lento, tá? Sobre o terapeuta. Nos estudos anteriores, nos capítulos anteriores, eu falei sempre que quanto mais estudado, mais experiente o terapeuta mais resultado tem. Na abordagem transdiagnóstica, gente, mostra que o terapeuta iniciante, desde que ele estude, ele não tem experiência, mas ele estudou, ele se qualificou ele se qualificou de maneira adequada, ele também consegue excelente resultado. Ele não precisa da experiência, mas ele precisa estar preparado, bem estudado e com uma supervisão clínica adequada, tá? Então, se você é terapeuta iniciante, eu sou iniciante, eu não tenho condição de pagar a supervisão, gente, infelizmente, faz parte de nós para nos tornar bons terapeutas. Tá, mas você já é formada há mais tempo, faz terapia? Com toda certeza. Inclusive, profissionais com 50, 60 anos de clínica, gente, de formação aí, precisam também estar sempre qualificados, sempre estar sob supervisão clínica, tá? Por mais inteligente que a pessoa possa parecer, ela tem que ter supervisão clínica. Mas ela é inteligente, é a mais inteligente do mundo, ela tem que fazer supervisão clínica? Primeiro que não existe mais inteligente do mundo, porque ninguém sabe todas as coisas, tá? Ninguém sabe todas as coisas. Sempre vai ter uma coisa ou outra, vocês podem perceber aí alguns profissionais que são muito qualificados, que têm uma postura de que eu sei, eu estudo, eles se contradizem em alguma coisa porque eles não sabem tudo, eles precisam de uma supervisão. E às vezes se supervisionam com os próprios colegas de equipe, tá? Às vezes se supervisionam com os próprios colegas de equipe. Eu tenho a minha equipe, eu faço supervisão com uma outra profissional, mas eu me supervisiono também com os meus colegas de equipe aqui, tá? Então, precisa disso, estejam atentos a isso. Então, por mais que tenha 50, 60, 200 anos de experiência, ou eu acabei de formar, eu preciso da prática, da supervisão clínica para ter uma boa prática clínica, para eu conseguir realmente estar bem preparado para os meus atendimentos. E aí, os estudos também, como eu falei, foram mais feitos em questão de ansiedade aí, e não focaram tantos na comorbidades, embora a maioria dos clientes possuem comorbidade. Mas percebeu que ao trabalhar a exposição emocional, ajuda com questões de comorbidades. Então, quando a gente está falando de exposição emocional, acaba que está trabalhando comorbidades, porque a ansiedade, estou trabalhando ali um sentimento de uma evitação, né? Alguma coisa assim correlacionada ao problema. A emoção que ele pode ter ali também está correlacionada à depressão que ele está sentindo. Então, a gente vai vendo que expor emocionalmente a alguma situação, alguma emoção evitada, eu consigo ajudar o meu cliente, tá? Então, quanto à questão de medicamento, gente, outra questão que a gente precisa estar atento, que lá nos Estados Unidos, em alguns estados, tá? Em alguns estados estadunidenses, alguns psicólogos podem receitar medicamento, que não é o caso aqui do Brasil, tá? No Brasil, somente médico receita medicamento.
Enquanto psicóloga, eu não receito nem água com açúcar para o meu cliente. Posso fazer alguma orientação, mas sempre orientando o meu cliente a procurar um médico. Se é questão de alimentação, procurar um nutricionista, porque tem vários medicamentos que causam ansiedade. Então, oriento a um nutricionista. Se é alguma coisa, eu oriento para o profissional daquela área, porque não é a minha área, tá? Então, é interessante os protocolos, a gente sempre que for aplicar, ter uma parceria com o médico, tá? E estudar médico. Até meu curso de psicopatologia, a gente tem uma introdução à psicofarmacologia, porque enquanto terapeutas, a gente precisa entender o básico do medicamento para saber se esse medicamento, e aí que no estudo foi justamente feito isso, para saber se esse medicamento está ajudando ou não o meu cliente. No caso do estudo, do protocolo aqui, percebe-se que o... Peraí que eu dei uma viajada. Quando a gente fala de medicamento, percebe-se dentro do protocolo unificado aqui que alguns clientes se beneficiam com os medicamentos, outros não tanto, né? Alguns estudos dizem que somente a terapia é suficiente para o cliente, outros precisam do medicamento. Então, tem essa questão. Então, eu preciso entender o básico do medicamento. Por isso que na minha formação em psicopatologia, eu me preocupo com essa questão de saber o básico do medicamento, porque como eu vou conversar com o médico se eu não entendo nem o motivo porque aquele médico deu aquele remédio para o meu cliente, para o meu paciente, tá? Então a gente precisa entender o básico para entender o quanto a medicação está realmente afetando, influenciando ou não aqui no andamento do meu cliente, tá bom? Mas assim, os medicamentos não fizeram efeitos negativos aí com os clientes em terapia. Quando a gente fala de cliente, qualquer cliente, quando é transtorno emocional, se beneficia com essa terapia. E aí, gente, semana que vem a gente vai fazer então uma avaliação de caso, que seria essa semana, mas ficou para semana que vem. Se ficar dúvida, gente, deixa no comentário, por favor, deixem aqui no comentário, se ficar confuso, curte, dá o joinha aí se fez sentido para você, se não fez sentido, ok, tudo bem, respeito. Anotem a palavra-chave que eu já falei, tá? Anotem a palavra-chave aí que já foi dita. E qualquer coisa, gente, nós temos o grupo lá. Se você não participa do grupo, tá aqui o link do grupo aqui abaixo. Fiquem atentos porque em alguma próxima aula estarei fazendo o sorteio. E o sorteio será somente para quem estiver ao vivo aqui comigo, tá bom? E aí, até semana que vem, quando a gente vai estar falando da avaliação de um caso aqui descrito no livro, tá bom? Então, até semana que vem.